A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E hoje o assunto que eu quero tratar neste vídeo é Deus, doador da vida. Esse é o título desse vídeo. E nesse vídeo eu vou tratar sobre a origem da vida no universo que Deus criou. Eu já fiz um vídeo tratando de Deus como criador do universo, né? Criador, Deus criador, criou os céus e a terra. E nesse vídeo eu vou tratar de Deus colocando a vida nesses céus e nessa terra que ele tinha criado. Né? E os textos que vão ser objeto aí do nosso estudo se encontram lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 11 ao versículo 31, e também Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Então vamos primeiro analisar os versículos 11 ao 13. Diz assim o texto: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã, o dia terceiro. Né? Quatro coisas a gente pode tirar desse texto aqui. O primeiro é, o primeiro ser vivo que Deus criou, a primeira forma de vida que Deus criou, foi o reino vegetal, as árvores e as plantas. Né? E esse é o primeiro ponto, é o ser mais antigo que há na criação, o ser vivo mais antigo que há no universo, a vegetação. Né? O segundo ponto é, a terra criou, vamos dizer assim, através da terra Deus gerou toda a vegetação. Então, aqui Deus já começa a utilizar material já existente, Deus criou os céus e a terra sem usar nada, né? Assim como a luz. Ele simplesmente disse haja e houve. Aqui no caso Deus começa a criar também falando haja, só que ele começa a usar já aquilo que ele já criou. Ele começa a manipular aquilo que ele criou. No caso ele faz a terra produzir ervas, produzir a vegetação, produzir as árvores. Então a gente nota nesse segundo ponto aqui, né? Que Deus começa a usar material pré-existente, que ele já havia criado. E agora ele começa a manipular para começar a dar as formas de vida. Então a vegetação vem da terra, né? O terceiro ponto é essa questão da evolução das espécies. É outra teoria aqui que cai por terra. Porque essa teoria de Darwin, né, ensina que as espécies evoluem biologicamente, né, para se tornar uma outra espécie. Né? Ela se evolui, se aprimora através do processo até de seleção natural. Né? O mais forte fica, o mais velho morre, e esse mais forte evoluído dá continuidade, e depois ele evolui para uma coisa mais complexa. E não é verdade. Né? De acordo com a escritura, o que acontece é que Deus criou cada vegetação, cada planta, cada árvore conforme a sua espécie. Deus não fez uma espécie evoluir para outra, ele já criou tudo certinho. Né? Deus não errou, né? Na criar uma, não, essa aqui saiu errada, vou fazer ela evoluir e virar uma outra melhor. Não, Deus criou cada espécie. Cada espécie que existe hoje, ela existiu naquela época que Deus criou a vegetação. Então essa teoria de Darwin cai por terra, mesmo porque ela também não foi provada, não há justificativa para essa teoria. Até hoje nenhum cientista conseguiu provar. Né? Mas infelizmente nos meios acadêmicos, nas escolas é ensinado como se fosse verdade, mesmo não tendo sido provado. Eles ensinam como se fosse verdade. Né? Professores aí, né, que estudam biologia, que estudam ciências, ensinam isso como se fosse verdade, mesmo eles sabendo que não foi comprovada. Mas por questões talvez de ego ou por não gostarem de Deus, aí eles preferem admitir que houve uma evolução de espécies que deu origem a outras espécies. Né? Mas a Bíblia fala que Deus criou cada espécie com as suas características definidas e uma não evoluiu para a outra. Essa que é a realidade. Né? E a gente nota aqui, então, que essa teoria de Darwin cai por terra, assim como a teoria do Big Bang e outras teorias aí que tentam excluir Deus da equação, né? Por motivos aí que a gente sabe, né? Que está relacionado à rebeldia da natureza humana em relação a Deus. Né? E mais pra frente eu vou tratar disso quando eu for falar do homem, né, da criação do homem, como o homem chegou nesse estado. Obviamente eu vou só abordar, nesse vídeo eu vou abordar sim a criação do homem, mas eu não vou abordar ainda a questão moral do homem, né, espiritual do homem, que levou o homem à queda, a natureza humana à queda. Né. Mas uma coisa eu posso adiantar, essa natureza caída que o ser humano tem hoje faz com que ele se rebele contra Deus e não aceite nada que esteja relacionado a Deus. Sempre vai se opor à vontade de Deus. Essa é a natureza caída, a função da natureza caída, né. A natureza adâmica, mas nesse não é o caso. O quarto ponto também é a questão que foi criada no terceiro dia. Vemos aí que os dias continuam passando, já estamos no terceiro dia da criação, e Deus, nesse terceiro dia, criou a primeira forma de vida, né? Através da terra, né? Fez a terra gerar essa forma de vida. Apenas com a sua palavra Deus disse haja, e houve, e a terra fez o trabalho dela, com a capacidade que o próprio Deus deu para a terra, controlando a terra, né? Causando a própria terra, que causou a origem da vida, da primeira vida, né? Da primeira forma de vida, a vida vegetal. Né? Agora vamos analisar aqui Gênesis, capítulo 1, versículo 14 ao 19, que diz assim: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam elas para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior, para governar o dia, e o luminar menor, para governar a noite.
e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. Então, 5 pontos que eu quero tirar dessas passagens que eu acabei de ler. A criação do sol, da lua e das estrelas. Né? A gente vê aqui Deus criando agora o resto dos astros, aliás, criando os astros que vão agora encher essa vastidão do espaço, né, vazio, esses céus, né, como eu disse no vídeo anterior, no vídeo que eu trato de Deus Criador, o espaço é descrito como céus, e Deus colocou nesses céus, nesse espaço vazio, que já tinha luz, né, ele colocou agora os astros, né, estrelas, planetas, tudo assim em volta da Terra, né, tudo ali para complementar essa vastidão, né, hoje, né, o olho, né, a tecnologia do homem, né, os seus telescópios, seus satélites, podem ver a quantidade de estrelas que existem na vastidão, a quantidade de planetas, de astros que existem na vastidão desse universo, desse espaço. E o interessante aqui é que esses astros, é o segundo ponto, estão para servir a Terra, estão para nos servir. E a gente nota uma coisa interessante, né? Que eles foram colocados para marcar o tempo, para marcar as estações, para marcar o ano, para nos ajudar aqui a marcar o tempo, para nos servir de calendário. Olha só que coisa grande. Deus colocou tudo isso, toda essa tecnologia em volta da Terra, simplesmente para servir para a Terra, para iluminar a Terra, né? Qual a função do Sol? Trazendo luz e ainda aquecer a Terra, fazer a vida funcionar, né? É a função do Sol. Né? E é muito importante a função do Sol, a luz que o Sol libera para as plantas, para a vegetação, né? Para fazer elas se desenvolverem. Né? Tá ali para servir a Terra. A Lua também, na sua função, uns acreditam que ela até influencia nas marés dos mares, né? Regula, é como se regulasse as marés dos mares. As estrelas também, que têm suas funções ali, tanto os navegadores, né, usam as estrelas para se guiar no mar. Então a gente nota que são criaturas que estão aqui para servir a Terra. E o detalhe, né, a Terra é mais velha do que... a própria Terra é 2 dias mais velha que o Sol, a Lua e as estrelas, a galáxia, as Via Lácteas. Né? Interessante isso, né? E o terceiro ponto, né, é justamente isso, né, as estrelas, o Sol, a Lua, serve para marcar o dia e a noite, para nos orientar, para servir de bússola, né, para nos conduzir aqui na Terra, né, para regular também o funcionamento da Terra, da natureza, da criação. Então a gente vemos esse detalhe, né. E o quarto ponto é a questão da astrologia e também da idolatria, né. A gente pode perceber que Deus não nomeia logo de cara, chamando o luminar maior de Sol e o luminar menor de Lua. Justamente porque os povos antigos, depois da queda de Adão e Eva, a humanidade começou a entrar em decadência e começou a adorar tudo, inclusive começou a adorar o Sol, achar que o Sol era um tipo de Deus, e a Lua era outro tipo de Deus, e as estrelas, os planetas eram outros deuses que foram responsáveis inclusive pela criação. Né? E até hoje tem crenças assim, né? Na Índia mesmo a gente vê crenças assim, a gente vê em alguns lugares ainda pessoas que seguem o paganismo, né? Que acreditam nessas coisas, praticam astrologia. Aqui mesmo, no metrô de São Paulo, você pega o metrô de São Paulo, até o governo estimula a astrologia, estimula aí o ocultismo, né? Porque eles colocam lá horóscopo, né? Pessoas que acreditam que os planetas, os astros influenciam no destino das pessoas aqui na Terra, de alguma forma, mas isso obviamente não tem base bíblica e não é comprovado, né? Não é verdade. E a Escritura coloca os astros como para servir a gente aqui na Terra, né? Como calendário, como marcador de tempo, como marcador de dias, de datas, de estações, de anos, enfim. E são criaturas, e a ideia é justamente essa, Deus mostrar pra gente, através da Escritura, e para quem lê Gênesis, que são criaturas, e não devem ser adoradas, não devem ser tratadas como os deuses, mas ela está a nosso serviço, ela está a serviço deste planeta, está a serviço da Terra. E de fato a Terra é o centro do universo, sim. Quer queira acreditar ou não queiram acreditar. A Escritura mostra que a Terra é o centro do universo. A Terra é... O foco do universo é a Terra. Tudo gira em torno da Terra, para a Terra, entende? E é assim que Deus colocou mesmo, a função do Sol, da Lua e das estrelas, né? Então, como diz Paulo lá na sua carta aos Romanos, vou deixar aí a referência aí, Paulo fala que os homens na sua decadência trocaram, né, a glória do Deus verdadeiro para adorar a criação, para adorar a criatura. No caso, adorar o Sol, a Lua, as estrelas, na prática de horóscopo e outras práticas pagãs que se tem por aí, que sempre teve, né, desde a queda do homem lá no Éden, né. E o quarto dia, e isso tudo aconteceu no quarto dia. Deus, ou seja, Deus encheu todo o universo, essa vastidão, esse negrume do espaço, os céus, como diz a Bíblia, né, que é o espaço, com todos esses astros, com todas essas estrelas, com todas as galáxias, Via Lácteas, enfim, os nomes que os cientistas gostam de dar para essas coisas que Deus criou. Né? Agora vamos analisar o versículo 20 ao 23 do capítulo 1 de Gênesis. Né? Diz assim o texto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou os grandes monstros marinhos e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme as suas espécies. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Então,
5 pontos que eu quero tirar aqui desse texto que eu acabei de ler o primeiro é a vida aquática. Deus novamente usa um material pré-existente. O que ele usa para criar a vida aquática? O mar. Então ele tira o material do mar, com a sua palavra, ele fala, haja, e o mar começa a produzir formas de vidas aquáticas, formas de vidas marinhas, né? O segundo ponto são as aves, né, que também são criadas aí pelo processo, tanto com materiais contidos na terra, com certeza, e contidos nos mares, né? E a gente sabe que a terra e as águas têm elementos que têm na composição de todos os seres vivos, nos corpos de todos os seres vivos, inclusive o nosso, né? Nosso corpo, né, dizem, né, os estudiosos, os estudiosos que é 70% líquido, né, de água. Então a gente nota que a gente carrega os componentes contidos tanto no solo quanto na água. Isso não foi diferente com os animais marinhos e não é diferente com as aves também. O terceiro ponto, cada um conforme a sua espécie. E, novamente, essa teoria de Darwin cai por terra aqui. Novamente, Deus insiste, o texto de Gênesis insiste em dizer que cada animal, que cada ser vivo foi criado segundo a sua espécie. Não houve nenhuma evolução, não aconteceu nenhuma seleção natural. Cada ser foi criado conforme a sua espécie. Os mesmos seres que existem hoje existiram lá, do mesmo jeito. Eles não evoluíram, não mudaram, é o mesmo. É isso que Gênesis mostra. E como eu disse já anteriormente, a teoria de Darwin não é comprovada, não foi provada, não é justificada. Muito pelo contrário, quanto mais você entende a teoria de Darwin, mais você percebe que é uma loucura, que é uma coisa irracional e ilógica, né? Porém, as escrituras, sabiamente, é lógica, é racional, e você pode deduzir a verdade das escrituras. As escrituras é infalível, né? Porque ela foi inspirada por Deus, já fiz vídeos tratando desse tema. E a precisão que a escritura descreve as coisas deixa isso claro. E a gente pode olhar para a natureza, pode olhar para os seres vivos e perceber realmente que não houve evolução nenhuma de uma espécie para outra. O gato não virou leão, né? O gato não virou tigre. O gato sempre foi gato, o tigre sempre foi tigre, o leão sempre foi leão, o bode sempre foi bode, o gado, o boi sempre foi boi. Não houve evolução. Há várias espécies de gado, há várias espécies de bode, há várias espécies de felinos, de caninos, né? O cachorro não evoluiu para um lobo ou para um urso. Não, cada um foi criado conforme a sua espécie, né? A lebre é lebre, o coelho é coelho, né? Enfim, cai por terra essa ideia de Darwin que nunca foi comprovada e com certeza nunca será, né? Nunca será comprovado. E o quarto ponto também é a bênção da procriação para a continuidade e preservação dessas espécies, né? E Deus abençoa as aves e os animais marinhos para que eles procriem, com o objetivo, evidentemente, de preservar a espécie, né, de manter a espécie e dar continuidade, né, para essa espécie viver todos os anos, durante milhares e milhares de anos como tem vivido. Lógico que o ser humano fez o favor de extinguir algumas espécies, né? Mas tem espécies que aparentemente foi extinguida e de repente descobriram que apareceu de novo. Acontece muito isso, né? Já teve casos aí em noticiários, você olha na internet e você vai encontrar casos desses, de espécies que outra hora tinham sido extintas e de repente aparecem em outro lugar da Terra, né? Mas o que importa mesmo na questão aqui é que Deus abençoou esses animais para que eles procriassem, para preservar a espécie, para dar continuidade de geração em geração dessa espécie. E tudo isso foi feito no quinto dia. Esse é o quinto ponto. O quinto ponto diz que mostra, né? Eu coloco aqui que foi tudo feito no quinto dia. Tudo isso, né? Em relação às aves e os animais marinhos. Agora vamos analisar aqui Gênesis, capítulo 1, versículo 24 ao 25. O texto diz assim: E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, né? Deus viu que era bom. Então, 3 pontos que eu extraio daqui desse texto é animais terrestres. Novamente, Deus criando esses animais usando material pré-existente, material que ele já havia criado, a terra que ele já havia criado, ele usou a própria terra e mandou que essa terra produzisse esses animais, né? O gado, né? Animais selvagens e animais domésticos, né? Resumindo, né, a ópera aqui, animais selvagens e animais domésticos foram criados com a palavra de Deus, que deu uma ordem para a terra, e a terra foi lá e produziu esses animais, né? E esses animais, como eu disse anteriormente, também com a composição dos seus corpos contém os elementos que a gente encontra na terra, os minérios que a gente encontra na terra, conforme a sua espécie, né? Novamente, né? Nesse segundo ponto aqui, animais domésticos e animais selvagens conforme a sua espécie, como eu já falei aqui, né? Que Deus criou cada animal contendo assim sua espécie, não houve evolução, não houve ali uma seleção natural, cada um foi criado conforme a sua espécie. E tudo isso no sexto dia. E interessante agora, né? A gente chega num ponto máximo, digamos, da criação de Deus, né? Que era o objetivo principal, o objetivo último ali da criação de Deus, né? Que a gente vai analisar agora no texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 31. E Deus disse, agora chega a coroa da criação. E Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus,
Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, se-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã do sexto dia. Né? E 8 pontos que eu quero tirar desse texto que eu acabei de ler. O primeiro é criação da humanidade. A humanidade vem do macaco? Segundo esse texto, a gente é informado que Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Sim, Deus usou material pré-existente da Terra, mas não usou nenhum animal, nenhum primata para dar origem ao humano por meio de um processo de evolução biológica. O texto é claro, né? Que Deus fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então o homem não veio do macaco, não veio de nenhum primata, não há nenhum elo perdido, e a teoria de Darwin novamente perde aqui, né? Nós não viemos do macaco. Embora o macaco tenha algumas semelhanças físicas com os seres humanos, não quer dizer nada, só quer dizer que ele é uma outra espécie. A gente é de uma espécie e o macaco, os primatas, é de outra espécie. Os gorilas também podem ter alguma semelhança com o ser humano, enfim, todo tipo de macaco e primata pode ter alguma semelhança com nós seres humanos, mas isso na verdade não quer dizer nada, não justifica a ideia da evolução. Não tem como vincular esses animais com o ser humano. O ser humano é um ser especial, um ser que era o alvo do Senhor, né? Deus criou o ser humano para ser a coroa da criação, para ser aí o mordomo da criação. Mas não vamos nos apressar, vamos para o segundo ponto, né? A imagem de Deus, a semelhança de Deus. Essa imagem, seja lá o que quer dizer, a maioria dos teólogos discordam, debatem sobre o que quer dizer essa imagem, já que Deus não tem forma definida, né? A Bíblia não revela a forma de Deus, a Bíblia não fala que Deus é espírito, né? Que não tem forma definida. O próprio Deus fala isso em Deuteronômio, eu vou deixar o texto aí com referência, onde Deus fala isso, que não era para os israelitas fazer imagem dele, porque eles não viram nenhuma forma para fazer uma imagem dele. Né? Deus tem uma forma indefinida. Mas, então o que quer dizer essa imagem? Com certeza não está relacionada à forma, uma forma que Deus possa ter. Está relacionada, eu acredito, aí é a minha opinião, né? Aí, como eu disse, há especulações, mas na minha opinião está se referindo à mente. Né? A gente temos uma mente racional. Esse é o nosso ponto de contato com Deus. A gente conhece Deus através do nosso intelecto. Quando a gente está lendo as escrituras, a gente processa. E aí está o ponto de ligação. Essa imagem, acredito eu, que está se referindo à mente, né? A alma, o espírito do ser humano. É aí que é o ponto de contato. Porque Deus é espírito e nós também somos espíritos. Porque, embora a gente esteja nesse corpo, a gente vamos dizer, bipartido, né? A gente tem dois elementos em nós, que é o nosso espírito, a parte incorpórea, e a parte física, né? E essa parte incorpórea, essa parte espiritual, é o ponto de ligação que eu acredito que seja a imagem. A imagem que a gente tem com Deus, né? A imagem que temos como semelhança com Deus. O terceiro ponto é o governo e a administração da Terra, né? E Deus confiou à humanidade, confiou a nós, a administração desse planetinha aqui, né? Que infelizmente a gente está administrando muito mal, mas Deus vai tratar isso aí, né? No futuro, no juízo. Mas a gente tem administrado muito mal. Mas o fato é que Deus confiou toda essa terra para a gente cuidar e também usufruir dela, né? O sexto ponto é a dieta, né? Vegetariana, antes do dilúvio. Antes do dilúvio, tantos animais, todos eles, inclusive os que são hoje carnívoros, como leões, né? Como ursos, eles comiam vegetação, comiam frutas, ou então comiam uma saladinha ali de mato, de alface, né? E a humanidade também, Adão e Eva no caso, né? Eles comiam, o primeiro casal, eles comiam, a sua dieta, né, consistia de vegetação, de frutos e legumes, né? Frutos e vegetais. Esse era o alimento daquela época que Deus deu à humanidade, para a humanidade usufruir mesmo da alimentação, né? E administrar e cuidar bem ali do planeta que Deus tinha criado. Deus criou esse ponto de contato com a gente e ainda confiou pra gente esse planeta e todas as formas de vida que está nesse planeta, pra gente sim usufruir dessas formas de vida e dos elementos que tem nesse planeta, mas também cuidar, né? E zelar, né, por esses elementos, por essas formas de vida. Embora, infelizmente, como eu disse, o ser humano tem pisado na bola nessa área, né? Em relação ao meio ambiente, em relação aos animais, em relação aos recursos que há neste planeta. O sétimo ponto, Deus fez tudo o que quis, né? E 7 vezes a gente pode observar desde o primeiro capítulo, desde os primeiros versículos até agora, que Deus usa a expressão bom, né? E Deus viu que era bom, e Deus viu que era muito bom. É como se fosse um selo de aprovação de Deus estando satisfeito com o que ele havia criado, né? Dando ali um selo de autenticidade. Não, isso aqui tá bom. Para Deus ficou do jeito que ele queria. Por isso que ele usava essa expressão. Ficou muito bom. E 7 vezes indica isso, né? Que ficou do jeito que Deus queria. Tudo que Deus criou, ele criou do jeito que ele queria. Não houve erro. Deus não errou em nada do que ele criou. Para Deus estava tudo do jeito que ele quis, conforme o plano dele, né? E tudo isso, né, ocorreu no 6º dia. E aqui a gente entra também no 7º dia, que depois que Deus terminou, criou o homem, que foi a coroa da criação,
e Deus confiou ao homem toda essa criação, né, e tudo que está nessa criação para servir o homem também, Deus descansou. Né, e a gente entende por descanso, que a gente vai entrar agora no capítulo 2 e versículo do 1 ao 3 de Gênesis. E a gente vai tratar agora dessa questão do descanso. Né. Assim, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A gente chega praticamente na conclusão de tudo isso aqui, né? E 4 pontos que eu tiro desse texto que eu acabei de ler. O primeiro é a conclusão da criação. Como eu disse, Deus termina aqui, né? Ao criar o homem, foi a última coisa que faltava na criação de Deus era o homem, e Deus criou o homem, né? O homem e a mulher, macho e fêmea. E até, para não deixar passar, eu esqueci de destacar, né? Quando Deus criou o homem e a mulher, né? Criou o homem, macho e fêmea criou, eu esqueci também de combater uma coisa que acontece na modernidade, né? Até tá ali para falar aqui. Que é esse negócio de ideologia de gêneros. Gênesis deixa claro que Deus só criou 2 gêneros, homem e mulher, macho e fêmea. E a gente vive em dias que as pessoas tentam empurrar nossa goela abaixo a ideia de que há vários gêneros, né? Há mais de não sei quantos gêneros aí. Só que a escritura já derruba por terra essa ideologia, ela também é totalmente antibíblica e também é contrária até a pessoa mais cética em relação a Deus sabe que esse papo de ideologia de gênero não vira, porque biologicamente falando, o homem é homem e a mulher é mulher. Não tem como dizer que uma mulher é homem ou que um homem é uma mulher. Não tem como dizer isso. É ser irracional, é loucura, é doideira. Né? Porque a própria natureza mostra isso e a escritura, né? Principalmente a escritura, que é a palavra de Deus inerrante, deixa bem claro isso, que Deus criou só 2 gêneros, homem e mulher. Né? Só queria abrir esse parente que eu tinha esquecido de falar. Né? Eu não coloquei aqui no meu esbocinho, mas eu lembrei agora. O Espírito Santo me lembrou. Obrigado, Senhor. Então, a conclusão da criação, primeiro ponto. O segundo ponto, o 7º dia. Né? Deus termina em 6 dias tudo que ele queria criar, em dias de 24 horas, devo acrescentar. E no 7º dia ele descansa, que é o terceiro ponto. Né? E esse descansar não é que Deus se cansou, né, do que ele fez. Nossa, que me deu trabalho para criar esse universo, agora estou cansado, preciso descansar. Não, esse descanso quer dizer que Deus cessou ali de criar. O que ele queria criar, ele já criou ali e acabou. Ele não ia criar mais nada. Então ele cessou. Mas no sentido, esse descanso é no sentido de cessação, de cessou de criar, porque ele chegou no ponto que ele queria. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é que corrobora com esse terceiro ponto é que Isaías 40:28 deixa claro que Deus não se cansa, né? E lá nesse texto aqui, depois você olha lá com mais calma, o texto fala que Deus não se cansa de ter criado o universo que ele criou. Ele não se cansa nem se fadiga. Então, esse cansaço é só para nós seres humanos, né? Deus não está sujeito a essas anomalias, essas limitações, porque Deus é onipotente, né? Deus não se esgota. Deus, quando usa o seu poder, ele não perde poder, né? O seu poder continua a mesma quantidade, infinito. Então ele pode usar à vontade o seu poder, que ele nunca vai se cansar, né? Então, a gente conclui aqui esse vídeo, mais esse vídeo. Eu vou deixar o link na descrição pro Deus Criador, que foi o outro vídeo que eu gravei, que seria a primeira parte desse, né? Então seria bom que você, se você puder, né? Seria bom para você se inteirar completamente dessa ideia da criação, você também assistir o Deus Criador. E esse foi o vídeo, né? Deus doador da vida, como Deus doou a vida, como Deus colocou a vida nesse universo que ele criou, né? Então, que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo e tchau!